Se você é capaz de tremer de indignação a cada injustiça cometida no mundo, então somos companheiros. Olá, me chamo Matheus Cirilo e você está no canal Vitórias da Revolução Cubana, administrado por mim, Jorge Falcão, pesquisador de Cuba, e Leon Carlos Nunes, geógrafo, doutor em Ciências Sociais e especialista na geopolítica cubana. Apoie a Revolução Cubana divulgando nosso material, curta a página no Facebook e o perfil no Instagram, Vitórias da Revolução Cubana. O que é o bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos para Cuba? O bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos contra Cuba é frequentemente descrito como um simples embargo comercial. No entanto, quando observamos seu funcionamento real, percebemos que ele é muito mais do que isso. Trata-se de um sistema complexo de leis, pressões financeiras e punições internacionais que, ao longo de décadas, passou a influenciar praticamente todos os aspectos da economia cubana. Para compreender seu impacto, é preciso imaginar não apenas uma porta fechada entre dois países, mas uma rede de obstáculos espalhados por todo o sistema econômico mundial. Os Estados Unidos iniciou uma série de medidas para pressionar economicamente o novo governo cubano. Em 1962, essas medidas se transformaram em um bloqueio econômico quase total. Com o passar do tempo, esse bloqueio foi sendo ampliado por novas leis, entre as mais importantes estão a Lei Torricelli e a Lei Helms-Burton. Essas legislações tornaram o bloqueio ainda mais rígido, criando mecanismos que não afetam apenas a relação entre Cuba e os Estados Unidos, mas também as relações de Cuba com praticamente qualquer país do mundo. Para entender isso de forma simples, pense no comércio internacional como uma grande rede de estradas por onde circulam produtos, dinheiro e tecnologia. O bloqueio funciona como um sistema que tenta impedir Cuba de circular livremente por essas estradas. A primeira camada política é a proibição direta de comércio entre empresas norte-americanas e Cuba. Isso significa que a ilha não pode comprar livremente produtos fabricados nos Estados Unidos, máquinas industriais, peças de reposição, softwares, equipamentos médicos avançados, tecnologia agrícola, equipamentos de telecomunicações e inúmeros outros itens essenciais para o desenvolvimento econômico moderno. Mas a política não se limita a impedir vendas diretas. Existe também uma regra chamada regra dos 10%. Segundo essa norma, se um produto fabricado em qualquer país do mundo contiver mais de 10% de componentes produzidos nos Estados Unidos, não pode ser vendido a Cuba. Isso significa que até mesmo empresas europeias, asiáticas ou latino-americanas podem ser impedidas de negociar com a ilha se seus produtos utilizarem peças, chips eletrônicos ou tecnologias de origem norte-americana. Outro elemento central do bloqueio é a pressão sobre o sistema financeiro internacional. A economia global funciona, em grande parte, através do dólar e de bancos que mantêm relações com instituições financeiras dos Estados Unidos. Bancos estrangeiros que realizarem transações com Cuba podem sofrer multas gigantescas ou perder o direito de operar no mercado norte-americano. Diante desse risco, muitas instituições financeiras simplesmente se recusam a lidar com Cuba. Assim, algo aparentemente simples, como pagar por uma compra internacional, pode se transformar em um processo extremamente difícil. Essa situação afeta profundamente o desenvolvimento econômico da ilha. Por exemplo, a modernização da infraestrutura elétrica e energética torna-se mais cara e lenta. Muitas turbinas transformadoras e sistemas de controle utilizados em usinas elétricas são fabricados por empresas que possuem patentes ou componentes norte-americanos. Se Cuba quiser adquirir esses equipamentos, muitas vezes precisa comprá-los através de intermediários ou buscar alternativas tecnológicas menos eficientes. O mesmo ocorre na área da internet e das telecomunicações. Grande parte da tecnologia que compõe a infraestrutura global da internet, servidores, roteadores, softwares e equipamentos de rede, é produzida por empresas dos Estados Unidos ou dependente de patentes registradas naquele país. Isso cria obstáculos adicionais para que Cuba modernize suas redes de comunicação e amplie o acesso à internet de alta velocidade. Na agricultura, o impacto também é significativo. Em muitos países, a produção agrícola moderna depende de tratores avançados, sistemas de irrigação automáticos, fertilizantes específicos, sementes
geneticamente desenvolvidas e tecnologias de monitoramento por satélite. Como muitas dessas tecnologias são produzidas por empresas norte-americanas ou contêm componentes dos Estados Unidos, Cuba enfrenta dificuldades para adquiri-las. Isso significa que a agricultura cubana muitas vezes precisa operar com equipamentos mais antigos ou menos eficientes. Na área da habitação e da infraestrutura urbana, os efeitos também são visíveis. A construção de moradias modernas exige cimento especial, aço, máquinas de construção, elevadores, sistemas hidráulicos, equipamentos elétricos e inúmeros outros componentes industriais. Quando esses produtos contêm tecnologia norte-americana, sua venda para Cuba pode ser bloqueada. Isso torna a construção civil mais lenta e mais cara. O transporte é outro setor profundamente afetado. Aviões comerciais utilizam peças e softwares desenvolvidos por empresas dos Estados Unidos. O mesmo ocorre com muitos navios, motores marítimos e sistemas de navegação. Como consequência, Cuba encontra dificuldades para comprar aeronaves, peças de reposição ou equipamentos de manutenção para sua frota aérea e marítima. Existe ainda um obstáculo importante no transporte marítimo internacional. Um navio que atracar em um porto cubano não pode entrar em portos dos Estados Unidos durante 180 dias. Como o mercado norte-americano é um dos maiores do planeta, muitas companhias de navegação preferem simplesmente evitar Cuba para não perder acesso aos portos dos Estados Unidos. O bloqueio também tem efeitos sobre a defesa nacional. Equipamentos militares modernos, radares, sistemas de comunicação, sensores e softwares estratégicos muitas vezes utilizam tecnologia desenvolvida nos Estados Unidos. Isso limita as opções de compra e obriga Cuba a buscar fornecedores alternativos, muitas vezes mais caros ou mais difíceis de acessar. Nos últimos anos, outro fator agravou a situação energética da ilha. As restrições ao transporte de petróleo. Cuba depende de importações de combustíveis para alimentar suas usinas elétricas. Parte desse petróleo vinha tradicionalmente da Venezuela. Entretanto, sanções norte-americanas passaram a perseguir navios e empresas desenvolvidos nesse comércio. Em alguns casos, petroleiros ligados a esse ciclo foram interceptados ou apreendidos durante operações internacionais de aplicação de sanções. Essas sanções têm impacto direto no cotidiano da população cubana, porque o combustível é essencial para a geração de eletricidade. Sem petróleo suficiente para alimentar as usinas termoelétricas, o país enfrenta apagões prolongados que afetam residências, transportes, indústrias e hospitais. Quando a eletricidade falta, praticamente todos os setores da sociedade são afetados. Hospitais precisam operar com geradores de emergência, fábricas interrompem a produção, sistemas de transporte são reduzidos e a conservação de alimentos se torna mais difícil. Em uma economia já pressionada por décadas de restrições comerciais, esses problemas podem se acumular e gerar efeitos em cadeia. Além disso, empresas estrangeiras que desejam investir em Cuba enfrentam outro obstáculo, o risco jurídico criado pela lei Helms-Burton. Essa lei permite que empresas estrangeiras sejam processadas em tribunais norte-americanos se utilizarem propriedades que foram nacionalizadas após a Revolução. Para muitas companhias internacionais, esse risco simplesmente não compensa. O resultado final é um cenário econômico extremamente complexo. Cuba não enfrenta apenas dificuldades internas comuns a qualquer país em desenvolvimento. Ela precisa operar dentro de um ambiente internacional onde cada contrato comercial, cada transferência bancária, cada compra de tecnologia e cada transporte de mercadorias pode ser afetado por restrições legais ou financeiras. Mesmo assim, ao longo das décadas, o país buscou alternativas, desenvolveu tecnologias próprias em algumas áreas, estabeleceu parcerias com outros países e criou sistemas de produção adaptados às suas condições. Ainda assim, o bloqueio continua sendo um dos fatores mais discutidos quando se analisa a economia cubana, justamente porque ele atua como uma barreira permanente ao desenvolvimento normal das relações comerciais e financeiras do país com o resto do mundo. Apoie o canal. Muito obrigado.